Está no ar, Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, nossa transmissão por imagens pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo à sua disposição, tudo ligadinho para você acompanhar o nosso trabalho de hoje. Até 13h a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Interaja também com a gente, com os nossos convidados, faça perguntas a eles pelo 973350038, 973350038. Meio-dia em ponto, eu sou Mauro Friesman, é sexta-feira, o nosso espaço aqui sempre mais light, sempre mais tranquilo para a gente tratar de arte, tratar de cultura, tem música, tem muita coisa legal hoje para a gente conversar, tem até sorvete, vejam só, a gente vai apresentar a partir de agora os nossos convidados de hoje, então, Roberto Caruso, ator e palestrante com a gente na nossa mesa, tudo bem, Caruso? Bem-vindo. Obrigado, Mauro, mais uma vez aqui. Bom dia a todos, quer dizer, bom dia para boa tarde, né? Que bom dia a gente só fala antes de almoçar. Agora eu almocei, então estou muito feliz de estar aqui com vocês todos, com a Tereza, com o Eduardo, né? Com o Felipe e com você, né, meu amigo? Então, que seja um programa delicioso. Muito obrigado pela presença. Você não almoçou, eu também não. Ninguém aqui almoçou, mas nós vamos tomar sorvete daqui a pouco. Já, já. Também com a gente a Tereza Mota, cantora Tereza Mota. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, muito prazer. É um prazer estar com todos vocês aqui no programa Gente que Fala. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Também aqui na nossa bancada, Felipe Django, cantor sertanejo. Bem-vindo, Felipe. Como é que você está? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui. Então, boa tarde a todos os meus colegas aí e o pessoal que está curtindo. Legal. E, fechando aqui o nosso time de hoje, o Eduardo Weisberg, ele é presidente da ABIS, Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes. Tudo bem, Eduardo? Bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Mauro. Tudo bem com você, pessoal, amigos de hoje, que vamos estar aqui conversando, discutindo, e você me deixou por último, que eu sou a sobremesa, né? Que é o sorvete. Faz todo sentido. Ficou muito bem resolvida essa situação. A sobremesa sempre vem por último e você é o dono dela. Muito bom. Gostei da sacada. Muito bem, gente. Olha, 12:02, antes aqui do nosso primeiro assunto, da baixada de bola aqui, para a gente refletir sobre o seguinte. Eu vou destacar, todo mundo já está sabendo, evidentemente, a nota triste do dia. O Brasil inteiro começou a sexta-feira triste, chocado, com a notícia da morte da ex-jogadora de vôlei Valesca Oliveira, aos 43 anos de idade. Ela caiu ontem, no final da tarde, do 17º andar do prédio onde morava, no bairro dos Jardins, aqui em São Paulo. Esse caso está sendo investigado pela polícia. E a Valesca, ela esteve aqui no programa Gente que Fala, vejam só, há exatos 10 meses, foi no dia 22 de novembro do ano passado. Naquela ocasião, ela divulgou o lançamento do documentário O Último Ato, sobre a trajetória dela no vôlei, e esse trabalho está disponível em capítulos no YouTube. E, paralelamente a isso, ela preparava naquele momento, em novembro do ano passado, a sua biografia, que foi lançada há poucos meses depois. Todo mundo conhece a trajetória da Valesca Oliveira. Ela integra o seleto grupo de campeões brasileiros, campeões olímpicos brasileiros, em Pequim, 2008. Ajudou a conquistar o primeiro ouro do vôlei feminino para o Brasil. Quem é que não se lembra? Foi bronze em Sydney, em 2000, e ficou com o 4º lugar com a seleção, né, em Atenas em 2004. E ainda conquistou diversos outros títulos pela seleção e também por clubes, até se aposentar das quadras no início do ano passado. Fica aqui, então, o nosso desejo de solidariedade do programa Gente que Fala. Muita força aos familiares nesse momento, aos amigos, à comunidade do vôlei brasileiro, do vôlei feminino, e de todas as modalidades do esporte brasileiro, nesse momento triste que estamos passando com a morte
da ex-atleta Valesca Oliveira. Bom, gente, dito isso, 12:04, vamos ao nosso primeiro assunto desta sexta-feira, 23 de setembro. Amanhã é o Dia Nacional do Sorvete e, para celebrar a data, a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes promove hoje e amanhã uma ação social para distribuir gratuitamente mais de 12 mil sorvetes nas unidades da Fundação ProSangue e do programa Bom Prato. O objetivo do Sorvete Solidário, que é o nome dessa ação, é colaborar e incentivar as causas das duas instituições, tanto da Fundação ProSangue, que trata aí da doação de sangue para os hospitais, quanto do programa Bom Prato, que é um trabalho aí importante feito em São Paulo para a segurança alimentar. Eduardo Weisberg, como é que surge a ideia dessa ação? Bom, a BIS já foi criada no ano de 2002 e desde aquela época a gente criou o Dia Nacional do Sorvete para a gente poder conversar com o público, com o consumidor, falar do nosso produto, que ele traz felicidade, traz alegria, traz bem-estar, ele é indulgente. E eu nunca vi até hoje alguém tomando sorvete chorando. Tá? As únicas crianças que eu vi chorando quando não deram o segundo sorvete. Então, é um produto que só traz alegria e bem-estar. E surgiu a ideia de a gente tem distribuído ano após ano em hospitais, escolas, creches, sorvetes. Porque esse ano eu falei, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos inovar. Por que não fazermos alguma causa social, tentando fazer o mesmo trabalho, só que com um resultado apropriado para o consumidor. E aí surgiu a ideia, eu fui visitar a Secretaria de Desenvolvimento Social, que cuida do programa de Bom Prato, adoraram a ideia, e a gente começou a trabalhar em conjunto. Fui na Secretaria da Saúde e o ProSangue topou na hora e a gente está fazendo em algumas unidades. Tá? Então, em cada unidade tem um fabricante de sorvete que está distribuindo. Tá? É um prêmio que a gente está dando, tá? Para o pessoal que está preocupado com a vida alheia, que está preocupado com a alimentação. Então, é um trabalho bem de conscientização e a gente gosta muito disso. Está no nosso DNA de trabalharmos a parte social na entidade. E essa quantidade, 12 mil sorvetes, como é que surge esse número? Esse número surgiu do número de empresários que aderiram ao nosso projeto e a gente foi somando as unidades que eles escolheram para trabalhar, a gente foi somando qual seria o consumo em cada unidade, tanto do Bom Prato quanto do Hemocentro, e chegamos nesse número. Tá? Então, isso está acontecendo entre hoje e amanhã. E como é que vai funcionar, então, hoje e amanhã? Aliás, já começou, né? Já está funcionando. Quem Bom Prato... Tá? O Bom Prato, eles estão hoje na Praia Grande, está sendo o maior sucesso. Estamos no São Bernardo do Campo, que são duas unidades de mandato, também estamos atuando hoje. E no Hemocentro de Osasco, está acontecendo hoje uma movimentação. Amanhã vai ter mais no Hemocentro de Osasco e também a gente vai estar no Hospital das Clínicas, distribuindo os sorvetes amanhã na área de doação de sangue. Então, em alguns locais hoje, né, e em outros locais amanhã, previamente escolhidos. Isso, a nossa ideia é abranger o máximo possível. A gente tentou o interior, mas o pessoal já estava definindo o que iam fazer, mas acredito, o nosso desejo é que em 2024 a gente faça esse trabalho no Brasil inteiro. Tá? Todas as empresas aderindo e conseguindo fazermos esse trabalho de conscientização, tá? Para o consumidor e para os nossos associados e parceiros do setor. Como é que o sorvete, Eduardo, ele entra no conceito de segurança alimentar, que é uma coisa, é um desafio nosso, a gente precisa perseguir isso. O programa Bom Prato da Secretaria de Assistência Social, de Desenvolvimento Social, né, do governo de São Paulo, já tem mais de 20 anos, enfim, como é que é essa relação? A relação é o que nós estamos distribuindo hoje,
são produtos de indústrias, tá? que têm os seus engenheiros químicos, os seus desenvolvedores, todos eles têm essa parte de nutrição. Então, a gente está distribuindo esses produtos com segurança, tanto alimentar quanto segurança de alimentos. E no caso aqui da doação de sangue, enfim, a relação com esse também importante desafio, que é abastecer os estoques, né, dos bancos de sangue de São Paulo, enfim, como é que é essa relação? A relação também começou dessa forma, falei, o que a gente pode fazer em conjunto, tá? E como que vocês trabalham? O pessoal vem, eles doam sangue e a gente dá um lanche depois. Falei, então, vamos juntar com o lanche os sorvetes. Tá? Na realidade, é um prêmio que a gente quer dar para essas pessoas, tá? Que estão doando o seu sangue para o outro, para o próximo, sem conhecer o próximo. Então, é nesse sentido que a gente quer atuar. Tudo bem. Roberto Caruso, como é que fica o seu humor quando você toma sorvete? Bom, eu acho que o que o Eduardo falou é verdade, né? O sorvete está muito ligado à alegria, né? Assim, geralmente é um momento de prazer, né? Não tem quem não lembre que ou está na praia ou se está na cidade mesmo, né? Aquele calor, daí chega uma hora e fala assim, bora tomar um sorvete. Eu acho que o sorvete não só é um produto que traz alegria, mas ele é um produto de conexão entre as pessoas mesmo, né? Porque chega aquela e fala assim, qual sabor você vai falar? Quando você não conhece o sorvete, né? Daí se fala, tem aquela variedade, daí você fala assim, qual que você vai experimentar? Eu quero um de pistache, eu quero um de flocos, eu quero um de morango. Daí fala assim, tá bom, peraí, deixa eu pegar uma pazinha, deixa eu experimentar. Enfim, então, assim, o sorvete, eu falo que sorvete e pipoca estão ali, né? A pipoca é quente e o sorvete está geladinho, mas os dois são para momentos de alegria. Tereza Mota, eu acho que você vai dizer o seguinte, não, sorvete para mim, eu sou cantora, preciso preservar a voz, né? Não, só que não é nada disso. De vez em quando vai muito bem o sorvete, né? Eu, principalmente, eu sou tipo uma formiguinha para doces, né? E o Caruso mencionou 2 sabores que eu adoro, que é flocos e pistache. Acho que é uma das preferências, das principais preferências aí. As suas preferências, Felipe Django? Olha, o meu amigo aí falou do sorvete, da pipoca, e eu colocaria batata frita também, né? Eu acho que a batata frita também é uma coisa que é difícil a gente achar alguém que não... Eu nunca vi ninguém comendo batata frita chorando, né? Mas eu também vou de flocos, viu? E eu não ligo muito para o negócio de garganta no gelado, não. Diz que é meio mito isso aí, né? Então eu chupo bastante sorvete, sim. Eu vou no meu flocos ali, meio na manha, por causa da gordura, mas vou que vou. Eduardo Weisberg. Né? Eduardo, enquanto não existir sorvete de batata frita, quais são as preferências? Quais são os sabores que vendem mais no Brasil? Os sabores que vendem mais no Brasil são creme, sorvete de baunilha, né? Chocolate e morango. Esses continuam sempre na frente. Só que agora começaram a surgir muitas gelaterias e eu recomendo pistache com chocolate. É uma combinação perfeita na área de gelados. Mas realmente o forte é creme, chocolate, flocos. Tem gente que gosta muito de coco. Mas estão surgindo muitos produtos inovadores com as frutas típicas do Brasil. Isso tem um grande diferencial perante o mundo, que são as nossas frutas. Nós temos mais de 3 mil tipos de frutas no Brasil. Sim, tem muita variedade aqui, isso ajuda realmente bastante aí na diversificação. E mudou também aí com o passar do tempo. Antigamente os picolés mandavam muito bem, mas hoje há uma preferência muito grande pelo sorvete de massa mesmo, né? O sorvete de massa é o campeão, é o que está mais na frente, tá? E depois dele vem os picolés e, por último, um sorvete soft, aquele de maquininha nas fast foods. Tá? Mas o forte mesmo é o sorvete de massa, que o pessoal leva para casa ou vai na gelateria, food service, essas coisas. Legal, gente, 12h13, programa Gente que Fala por aqui, edição de sexta-feira, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Muita alegria aqui nessa sexta-feira para a gente tratar no programa Gente que Fala. Vamos conversar agora com a Tereza Mota.
sobre o projeto Clássicos do Samba, que nasceu do improvável encontro de dois bambas, dela, a paulista Teresa Mota, e Martinho Jorge, sobrinho e afilhado do ícone da música brasileira, Martinho da Vila. O primeiro show aconteceu recentemente no Moca Music Hall, mas a dupla tem planos de levar o projeto para todas as casas de shows de São Paulo, e no repertório muito samba de raiz, sucessos de grandes nomes como Clara Nunes, Alcione, Bete Carvalho, Dona Ivone Lara, Noel Rosa, Cartola e, claro, Martinho da Vila, entre tantos outros nomes, tantos outros bambas. Bom, como é que foi essa primeira apresentação, esse primeiro show no Moca Music Hall? Foi na semana passada, né? Não, foi no começo do mês, né, Teresa? Sim, Como é que foi isso? sim, foi Vocês estão muito legal, foi muito bacana, né? Hoje, inclusive, eu quero dizer para vocês que também tem um show lá no Moca Music Hall, a partir das 20h30, né? Foi muito legal, o público é muito receptivo, né? Porque a gente faz esse resgate do samba raiz, né? Com grandes compositores. Então, a gente sente que o público quer ouvir essas músicas, grandes composições, né? De conteúdo. E já faz um tempo que eu tenho em mente, né? Esse projeto. E aí nós conversamos, eu e o Martinho, e resolvemos fazer esse projeto, né? Sim, então tem uma segunda apresentação hoje, é isso? Vocês... Sim. Não tinha isso na... Já estamos há um mês fazendo as apresentações, há um pouco mais de um mês, de 15 em 15 dias. Então, hoje tem outra apresentação aqui no bairro da Mooca. Sim. Como é que está o interesse do público por esses nomes do samba de raiz, né? Porque o tempo vai passando e muitas vezes acaba havendo uma desconexão, né, entre o público mais jovem e esses grandes nomes do samba de raiz. Como é que é essa relação hoje em dia? Então, Mauro, mas eu posso te dizer que quando a gente canta um clássico, até o público mais jovem gosta e participa, né, interage com a gente. Isso é muito legal. Já aconteceu comigo várias vezes, né, do público mais jovem interagir, né, de eu fazer participação com um cantor, também Cubinho, né, que era do Soweto, lá em Campinas. Ele faz o pagode e me chamou para fazer o clássico dentro do show dele, né? Então, o público é muito receptivo para o samba de raiz, samba clássico, que, claro, é diferente, né, do pagode. Como é que você conheceu o Martinho Jorge, que é sobrinho do Martinho da Vila? Nós nos conhecemos numa premiação em São Paulo, né? Uma festa de premiação, e foi lá que nós conhecemos, alguns meses atrás. A ideia Uma coincidência. Sim, mas a ideia de vocês cantarem juntos surgiu de quem? É a sua ideia? Eu tive, depois nós nos encontramos, né? Reencontramos novamente, e eu falei para ele sobre essa ideia, que é uma coisa que ele também pensava, né? Então, nós juntamos aí o projeto, né? Fizemos um projeto e estamos começando, né? A definição de repertório. Para falar sobre a definição de repertório, como é que aconteceu? A gente se reuniu, né? Falamos algumas músicas, o que a gente achava melhor, então a gente conversa muito. Ele que faz a parte lá da musical, né? Da direção musical, e a gente conversa juntos sobre o repertório que os dois fazem durante todo o show, né? Ele faz um pouco, eu faço um pouco, fazemos dueto, e é isso. A gente resolve juntos e escolhe algumas músicas, vai mudando, né? Vai introduzindo no show. Sim, aí o público canta junto, enfim, é aquela alegria. E aí, em relação a esses nomes, o que é que manda melhor daí desse repertório? O que o público abraça bem? Muito. Claro que é de tudo um pouco. Alcione sempre pede, Martinho da Vila, né, que ele sempre canta também, Zeca Pagodinho, Bete Carvalho, Clara Nunes, Cartola, né? Esses clássicos. E a gente também achou muito importante a gente fazer a exaltação do samba, né?
Isso é muito importante, além das grandes composições, né, que a gente tem que exaltar aí, tem que trazer para as novas gerações, né? Além desse público que a gente tem, que gosta, eu acho importante não deixar perder isso nas próximas gerações, porque, na verdade, o samba tem toda uma história, né? Ele começou lá em 1916, né? Sim. Onde dois sambistas resolveram, fizeram uma música e começaram, mas já vinha dos escravos, né? Quando eles se juntavam para fazer festas religiosas, e aí que surgiu. Então, tem uma história, né, que a gente não pode esquecer, do povo, né, que fez do samba, e que começou no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, que é nosso, né? Isso faz parte da nossa cultura e a gente tem que levar isso para frente. É uma coisa que está na gente, né? Eu acho que é uma responsabilidade da gente que gosta tanto do samba, né, que ama o samba, e eu acho que a gente tem que fazer isso para as próximas gerações, né? Haja vista como que está a cultura ultimamente, né? Então, a gente luta para isso, né? Tereza Mota, tudo está no roteiro, tudo é definido, ou cabe algum improviso, aquele pedido especial ali da plateia? O Moca Music Hall, ele é um local intimista, né? Permite essa aproximação com a plateia, né? Então, cabe essa situação, né? Claro, a gente tem o maior prazer de atender o público, né? Quando ele pede alguma coisa. Muito bom isso, né? Claro e o que a efeito gente surpresa, né? O efeito surpresa, aquela coisa do improviso, de vamos lá fazer claro. Bom, então vamos fazer a ficha técnica. A gente tem também o projeto, né? Que eu gostaria de falar um pouquinho para você. Esse projeto nos editais. Então, eu quero deixar aqui, né? Falar para vocês que a gente gostaria muito de ter empresários envolvidos na cultura, né, que abraçassem esse projeto que a gente vai levar agora para os editais, para a Lei Rouanet, né? E a gente precisa de colaboradores para isso, para que isso possa acontecer, né, em 5 cidades, levar isso para o público, para o jovem, para as crianças. Então, a gente está aí captando alguns empresários. Você falou 5 cidades. Já estão definidas ou é apenas um número? Mais ou menos definida, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, a gente vai definir no interior de São Paulo também, Belo Horizonte, estamos ali nesse trecho aí. Vocês têm os nomes, Tem que só ser não definido. tem a definição de quando e como tudo vai acontecer, Não, depende. porque estamos projetando, né? Muito bem, vamos dar Esperamos ficha que seja técnica. logo, né, Mauro? Claro. É samba de raiz. Todo mundo quer curtir vocês, Tereza Mota e o Martinho. Martinho Jorge, que é o ícone da música aí, como afilhado, como do Martinho da Vila. Bom, hoje diretor da Mangueira também, né? Então, hoje no Moca Music Hall, horário e aí as próximas apresentações. Vamos fazer essa ficha técnica para chamar o público. Isso, hoje, então, lá no Moca Music Hall, às 20h30, né? A casa abre às 18 horas, mas às 20h30 começamos. Estamos agora aí com a produtora, né? Com a PETA Produções, que está cuidando dessa parte de agendamento e tudo mais para a gente, e com o nosso querido assessor de imprensa, João Costa, também. Sim, o grande João Costa, lá no Rio de Janeiro. Um abraço para você, João, e parabéns aí pelo trabalho realizado. Rua Serra da Bocaina, 235, endereço do Moca Music. Isso. Legal. Muito bem, boa sorte para vocês, parabéns pelo projeto Clássicos do Samba, com Tereza Mota e o Martinho Jorge, afilhado, sobrinho do ícone da música popular brasileira, Martinho da Vila. Então, hoje no Moca Music Hall, a partir das, você falou, eu não guardei. 20h30, das 20h30. Rua Serra da Bocaina, número 235. 12h23, vamos mudar o nosso tema aqui. No programa Gente que Fala de hoje, estamos ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, UOL TV, TV da internet e também redes sociais.
Outubro é o mês escolhido para se falar de forma mais profunda sobre a prevenção do câncer de mama. E assim, claro, todos nós conhecemos, assim nasceu o Outubro Rosa. E para isso, o ator Roberto Caruso, que está aqui com a gente, realiza há mais de 10 anos palestras com o objetivo de motivar as mulheres a realizarem o autoexame e a mamografia. Aí a chamada Showlestra da doutora Vavá. Acontece todo ano, né? Está aprimorada, a cada vez ela está mais aprimorada, traz sensibilização, muita informação, tudo isso embalado numa linguagem descontraída e alegre para promover a tomada corajosa das mulheres contra o medo e contra a desinformação em relação a esses exames preventivos tão importantes. Outubro está chegando, hein, Caruso? Como é que está a doutora Vavá? Ela já está na agulha aí, pronta para as showlestras? Doutora Vavá, ela está assim, já vou até falei, assim, eu separei aqui para os nossos convidados para eles darem uma olhadinha na menina, como é que é, até aqui no tablet. Então, aqui, esse daqui é o Rindu, que é o projeto, e esse daqui é a doutora Vavá. Está vendo que ela está bem descontraída, né? Enfim, essa sexopsicotantra terapeuta que nasceu no ano de 2000, numa brincadeira, né? Numa brincadeira de telegrama animado. E em 2015 começou todo esse trabalho, são quase 10 anos, não, 2013 começou todo esse trabalho voltado a utilizar os personagens, que eu gentilmente chamo de entidades da alegria, para que as mulheres pudessem ser motivadas a ter mais coragem para realmente elas terem essa tomada de decisão de realizar os exames, o autoexame, que é o autoexame que se pede, né, pelas orientações aí do IBCC, do Instituto Brasileiro de Controle de Câncer, e também das ONGs, como a UNACAN, que é uma das mais antigas, né, que combate também o combate ao câncer de mama. O autoexame da mulher mesmo, ela, né, no chuveiro, ela poder se tocar, ela ver se não tem nenhum tipo de nódulo, e fazer regularmente a mamografia ou a ultrassonografia. E tem uma frase muito bonita que eu aprendi com o pessoal da UNACAN, eu fiz um curso também um curso de suporte às pessoas que ou estão com câncer ou que já tiveram o câncer, né? Mas tem uma frase que vem da Tininha, que era a criadora dessa ONG, da UNACAN, que ela dizia: quem procura acha, quem acha cura. Então, quanto antes você encontra algo no seu corpo que é alguma coisa que pode, né, ser um nódulo, um pequeno nódulo, mais rápido você pode fazer um tratamento, ou se for o caso, né, hoje em dia a tecnologia avançou muito, né, Mauro? A gente tem hoje as cirurgias de quadrante, né? Você não necessariamente, a mulher precisa fazer toda a retirada da mama, ela pode fazer uma cirurgia menos invasiva e a recuperação é muito mais rápida, né? Então, é um mês, eu digo que o Outubro Rosa é porque ele foi intitulado como o mês para se falar sobre o controle do câncer de mama, só que é o ano inteiro, né, Mauro? Então, assim, os cuidados com a saúde são o ano inteiro. Então, assim, a doutora Vavá está pronta para, né, eu já comecei a fazer a divulgação, tem já empresas que estão já me chamando para isso, né, para essa palestra, e é divertido, é descontraído, né, porque o bom humor, ele traz mais saúde para as pessoas, né? Quando a pessoa recebe uma informação com um clima de alegria, mais descontração, aquele medo, aquela crítica, ela baixa e aí as pessoas incorporam e elas assimilam de uma maneira mais corajosa. E tem trabalhos, tem muitas ONGs no Brasil inteiro, o Brasil está de parabéns, porque tem muito movimento para dar esse suporte para as mulheres. E só para você ter uma ideia, eu recebi há pouco tempo, eu tive contato com uma secretaria da Mulher e da Família de Santana de Parnaíba. Elas fazem um trabalho fantástico para as mulheres as munícipes, para que elas possam ter melhor alimentação, movimentação, ter ginástica, ter várias atividades. Então, tudo voltado para a saúde da mulher. E eu digo que todo movimento que a gente faz, né, Mauro, não só para mulheres, mas também os homens, né, porque vem Novembro Azul logo em seguida, né? Então, assim, tudo que a gente pode fazer para melhorar a qualidade, a saúde, a qualidade de vida das pessoas, a gente consegue fazer o quê? As pessoas ficam melhores, elas têm um efeito colateral de atingir a família mesmo, né? Enfim, reverberar na família, na comunidade. Então, se todo mundo fizer um pouquinho de esforço para cuidar bem da saúde, a saúde ela fica num lugar muito mais favorável para toda a população brasileira, né?
Olha, Caruso, me chamou bastante atenção esse complemento da frase, quem procura acha, e aí o complemento, quem acha cura, pelo seguinte, porque tem muita gente que pensa assim, quem procura acha, eu não quero achar nada, e eu não quero saber disso, então eu não vou atrás, enfim. Então, esse complemento é muito importante e diz, e dá o recado, né? Se você achou, e achou até precocemente, porque esse é o objetivo, você vai atrás da cura e vai conseguir a cura. Então, muito bom esse recado, muito bom esse alerta e a conscientização a partir dessa frase, agora complementada, né? É isso aí. E eu, assim, eu digo que, assim, essa, não só a frase, né, mas existe um esforço tão grande. Por exemplo, essa semana está acontecendo o TJCC, que é um dos maiores eventos sobre câncer, está acontecendo lá acho que, se eu não me engano, é no D&D, num dos salões do D&D, onde vocês vão ter, onde tem muitos médicos, né? É um dos maiores eventos de oncologia falando sobre a prevenção de câncer. Eu tive contato com o pessoal também do Instituto Avon, que também faz um trabalho muito grande. Então, assim, as empresas, eu falo que o setor privado tem se movimentado nos últimos anos de uma maneira muito mais efetiva para que a qualidade de vida ela esteja realmente em voga. Então, a gente está aqui falando de alegria, a gente está falando de arte, né, com a presença de 2 cantores, 2 músicos, a gente está falando de sorvete, né, a gente está falando de alegria, a gente está falando de Rádio 365, todo dia trazendo informação. Então, assim, eu acho que a gente tem que todo dia realmente fazer uma ação para que a pessoa que está próxima a você, onde você tem alcance de levar a palavra, para que essa pessoa se encoraje a cuidar mais de si, aí a gente tem que realmente trabalhar. Principalmente, né, Mauro, só para fechar, porque assim, eu participei de um summit internacional de felicidade corporativa e, assim, infelizmente, o Brasil está em primeiro lugar nos casos de síndrome de burnout e entre os 3 primeiros em turnover nas empresas. Então, assim, a gente tem que começar a virar essa chave. Eu faço sempre voto para que a mídia, ela um dia, essa é uma utopia, mas eu espero que um dia a mídia ela comece a fazer mais propaganda de notícias positivas e não tão negativas, porque isso também mexe com a imunidade das pessoas, né? Então, eu sou o voto do... Vamos fazer com que as notícias elas sejam positivas, né? Mais positivas. Para a gente fechar esse tópico, Caruso, nas palestras ou nas showlestras, como é que você não, a doutora Vavá, né? Você na interpretação... percebe, como é que você percebe, ou a doutora Vavá percebe, as mulheres nesse sentido da busca, da prevenção, elas conversam, elas acabam relatando experiências, enfim, é muito curioso saber disso. Como é que essa... Então, eu percebi no início das palestras, quando eu comecei, 10 anos atrás, tinha essa questão do receio mesmo, como a gente falou aqui, o medo, né? O medo de achar alguma coisa e não saber o que fazer. E a palavra, né, quando a gente fala de câncer, é uma coisa que você fala assim, a pessoa fala câncer e já começa a achar que ela não vai ter como se salvar disso, né? E pelo contrário, eu tenho que fortalecer aqui a você, ouvinte, que está aí, não só homens, não só mulheres, mas homens também, porque os homens também têm câncer de mama, num número menor, mas tem. E é muito importante, eu comecei a perceber que esse medo de ter alguma coisa não era só o medo consigo própria, era medo de faltar à minha família, medo de não ter mais como nutrir, né, os meus filhos, a minha família, medo assim, de como eu vou lidar com meu marido. Então, assim, todo o trabalho que é feito na palestra, eu sempre falo que as empresas ou as instituições convidem os homens. Existem muitos casos, Mauro, quando uma das pessoas está com câncer, não só o câncer de mama, mas assim, existe uma certa ruptura, é uma questão psicológica que acontece dentro da relação. Então, eu vejo que hoje as mulheres elas têm tantas instituições fazendo um trabalho bem feito, que as mulheres elas realmente estão se encorajando. E, de novo, quanto mais saúde eu tenho, quanto mais bem-estar eu tenho, quanto mais eu blindo essas questões da negatividade, das questões psicológicas, eu trago a imunidade do corpo para cima. Eu falo que a alegria é uma das maiores frequências que a gente tem, é uma liberação hormonal fantástica, né? Então, o que eu vejo é que as mulheres elas realmente tomaram para si a questão de se defenderem, né, de questões que possam amanhã adoecê-las, né? E a gente fala muito da saúde mental, quando a gente fala de setembro, que a gente está falando do mês
que combate o suicídio, quer dizer, toda essa questão da qualidade de como eu estou lidando com as minhas questões, ela é fundamental. Então, gente, assim, acolhimento, então abrace mais, esteja mais próximo, ouça boa música, a gente tem 2 exemplos aqui, ouça mais boa música, esteja assistindo programas que te tragam coisas positivas, como aqui no Gente que Fala, escolha, não tenha que, escolha o que você faz, com quem você faz, aonde você está, não deixe para amanhã, tá? Porque se você hoje abriu os olhos e você acordou, isso não tem preço. Então, assim, valorize a sua vida e continue aproveitando e investindo no melhor que você pode na sua vida. Tereza, vocês estarão aí no mês de outubro nas apresentações, enfim, esse tema é importante, tem que aparecer para a plateia, tem que o alerta surgir aí, né? Sim, é sempre muito importante, né? A gente que está ali no palco, né, com o microfone na mão, se comunicar, né, e aproveitar esses ganchos, né, desses recados importantes para o pessoal que está nos assistindo. Muito legal fazer isso. Felipe, sua percepção sobre esse tema e nas suas apresentações também, como é que esse recado é passado? Seu áudio está fechado, Felipe. Pode abrir, por gentileza. Ainda não. Agora vai. Pode seguir, vamos lá. Uma coisa que eu fiquei curioso o homem também tem câncer de mama, eu não sabia disso. Se ele pudesse falar um pouquinho mais para a gente disso. Rapidamente, Felipe, assim, o câncer como um todo, né, ele tem uma questão assim, a gente nunca sabe, fala, de onde veio, né? E, na verdade, assim, a partir do momento, uma coisa básica, isso é básico que eu ouço de vários oncologistas, né? Se o seu corpo, se a sua química interna está muito ácida, tá? Se ela está ácida, ela pode promover você ter várias doenças. Então, assim, a alimentação é um dos pontos principais chaves que a gente fala. Então, assim, se a pessoa ela bebe muito álcool, se ela come muita fritura, se ela come alimentos que são extremamente acidificantes, todo o seu corpo vai ficar num processo fácil de inflamação, tá? Outra coisa que já se fala mais, questões emocionais, Felipe. Então, por exemplo, um homem e uma mulher, assim, existe uma linha da medicina que se chama Nova Medicina Germânica, que é o Dr. Hammer, que ele fez vários estudos e a medicina bateu muito de frente com ele, porque ele trouxe a questão de que o ambiente onde eu estou, as emoções que eu estou vivendo, elas podem me levar para um processo de depressão, para um processo psicológico, onde eu começo a ter doenças que são somatizadas. Então, por exemplo, alguns casos de câncer de mama estão ligados a mulheres que tiveram alguma quebra uma ruptura muito forte na vida, ou um casamento que se foi, ou um filho que se perdeu. Às vezes pode ser até no trabalho uma grande decepção. Tudo isso, toda e qualquer coisa que acontece na vida da gente, ela interfere na nossa química. E o homem, a escala é muito menor do que tem. Mas, por exemplo, com 15 anos, eu tive um nódulo nas 2 mamas. Eu tive que fazer uma ginecomastia, né? Mas era um tumor benigno, né? Agora, assim, por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado com, assim, não tem tanta quantidade. Mas e aí, se você tiver naquela parcela do 0,0001%, então, assim, acho que vale a pena a gente ter esse olhar como um todo. É isso, rapidamente. Entendi. O emocional é o que pega mesmo, né? O ser humano, na verdade, né? Que desencadeia aí uma série de problemas, né? Tem até uns estudos aí que falaram que é verdade, que aquilo que a gente, que nem você falou, veja uma boa programação, vejam bons programas, ouça boas músicas, e quando você vê algo que não é legal, você assiste algo que não é legal, o seu corpo todo reage àquilo, né? Então, acho que a questão do emocional é que... É lógico que a alimentação também, né? Pega, pega, né? Vamos cantar, vamos dançar, vamos celebrar a vida, vamos até pagar os boletos com felicidade, não é isso, Caruso? Isso, você assistiu, né? Os boletos, né? Eu queria só, antes de sair dessa fala, eu queria só falar uma coisa para o nosso querido Eduardo. Eduardo, assim, é um prazer estar falando com você, que é da Associação Brasileira das Indústrias do Setor de Sorvetes. Eu tenho um grande amigo meu, que é o Zé Ricardo, ele está em Portugal, e ele tem um projeto, ele já está há 30 anos lá, ele tem um projeto que chama Zé Picolé.
E aí ele deve estar assistindo a gente. Eu falei assim, assiste porque tem uma pessoa aí que é da sua área, entendeu? Então, Muito prazer aí. bom. Obrigado. Zé Picolé. Muito bem, 12h38. Vamos dar uma paradinha, rapidinha, gente? Vamos tomar um gole d'água, um sorvetinho, a gente já volta com mais assuntos aqui no programa Gente que Fala. Gente que Fala, só um intervalo, até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Pessoal, 21 minutos para 13h agora, programa Gente que Fala no ar, edição de sexta-feira, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Eu vou trazer agora um outro convidado para a nossa conversa, é o Daniel Matos, doutor Daniel Matos, advogado, especialista em direito tributário. Daniel, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Mauro. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo aqui com a gente, nós vamos falar sobre um tema sobre economia e o Daniel vai ajudar a gente a destrinchar esse assunto. O governo federal anunciou recentemente algumas medidas para tributar os rendimentos dos chamados super ricos. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não se trata de tributação sobre o patrimônio, e sim sobre grandes aplicações em fundos financeiros fechados. O Daniel, a gente está ainda caminhando com a reforma tributária, que pode ser que passe ali pelo Senado ainda, só em novembro. Tem possibilidade de a reforma tributária tratar deste tema, o imposto sobre grandes fortunas? Olha, eu particularmente eu acho muito difícil. É um tema que, após Covid, mundialmente tem sido muito perquirido, aclamado, no sentido de tentar compensar a perda mundial que teve do PIB com essa tributação, certo? Ocorre que você prevê uma tributação para quem recebe algum tipo de quantia superior, os super ricos, né, como usam a expressão, ou até mesmo para determinados fundos de investimento, pode acabar gerando um efeito externo de, por exemplo, fuga de capitais, desinvestimento. Então, depende muito. Às vezes a ideia é muito boa, mas na prática o efeito que vem por trás é muito pior no longo prazo, porque a tributação ela tem uma característica que ela é rígida, ou seja, uma vez aprovado, levam-se muitos e muitos anos para que você faça uma modificação disso. Então, eu acredito que por mais que tenha sido levantado nessa reforma tributária a possibilidade de se tributar os super ricos, quer seja por meio do patrimônio ou por meio de investimentos, eu acho que não vai ter muito time para gerar discussão, pois, como você bem apontou, se tudo der certo, a aprovação deve sair. Daniel, a gente teve um problema aí com o seu áudio, com a sua conexão. Pode seguir. Acho que agora está tudo bem. Agora você consegue me ouvir normal? A gente conseguiu ouvir o final aí sobre os efeitos da adoção do imposto sobre as grandes fortunas. Tá. É que assim, embora exista um apelo muito grande para se tributar as grandes fortunas, fato é que se ela de fato vier, vai gerar uma externalidade muito grande, por exemplo, como fuga de capitais ou desinvestimento. E isso vai gerar efeito, por mais que seja bom, pode não ter o efeito desejado, perdão. Daniel, quando a gente tem uma grande fortuna, ela já não foi tributada até virar grande fortuna? Então, essa é a maior discussão que se tem, porque, na verdade, todo patrimônio que você tem, a riqueza, ela é fato gerador do imposto de renda. O IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, foi previsto na Constituição
nunca foi efetivamente implementado, porque é um tema ácido, eu diria, né? Porque você vai mexer com uma camada da população que tem a possibilidade de, caso esse imposto venha a existir, eventualmente a pessoa mude estrategicamente formas de investimento, atuação, até mesmo de manutenção de patrimônio, e que, de novo, você gera uma externalidade. E sim, já foi tributado pelo imposto de renda. Daniel, a gente está falando aqui hoje sobre o Dia do Sorvete, Dia Nacional do Sorvete, que vai ser celebrado amanhã. Enfim, vai ter uma ação bacana aí que o Eduardo Weisberg está realizando aqui em São Paulo. Isso não vai fazer encarecer o sorvete não, né, Daniel? Pelo amor de Deus. Acredito que não. Muito bem. Mas, eventualmente... Oh, perdão. E só para a gente encerrar, para entrar no clima aqui, né? Porque a gente estava falando aqui de muitas coisas alegres, de repente começa a falar de tributação, como diz o Caruso, a gente tem que estar sempre alegre, né? Tem que estar sempre para cima com boas notícias, né? Qual é o seu sabor preferido do sorvete? Olha, o sabor preferido é coco. E em que pese a notícia seja de tributação, eu acredito que ela não passa. Então, a gente continuaria no mesmo cenário que está, porque o efeito é muito pior do que simplesmente aprovar. Muito bom. Daniel Matos, advogado, especialista em direito tributário, é também economista, perito judicial. Obrigado aqui pelos esclarecimentos, pelas informações. A gente se fala em breve por aí. Obrigado, Mauro, e boa tarde a todos. Vamos seguir aqui. Fala, Eduardo. Queria também falar, consegue tirar a substituição tributária do sorvete. O sorvete é um alimento e a gente só paga imposto. Sim. Bom, gente, olha, 12:45 agora, vamos conversar com o Felipe Django, o cantor Felipe Django. Olha, ele vem ganhando espaço na mídia. Vamos lá. Como uma das principais promessas da música brasileira atual. Ele tem uma voz marcante, um estilo autêntico, resgata o sertanejo raiz, que faz parte da vida dele desde a infância, graças a seus próprios pais, que também são cantores sertanejos. O Felipe Django, que já se apresentou ao lado de nomes como Sérgio Reis e Frank Aguiar, está lançando agora seu novo álbum, com composições autorais, parcerias com renomados artistas do universo sertanejo. Django, como é que a gente começa? Lá pela sua infância? Vamos começar lá, vamos falar da sua história, né, os seus pais, enfim, como é que você foi influenciado por tudo isso? Vamos lá, o meu áudio tá ok aí? Tá ok, redondinho. Ok. Eu vim, ele até falou do rádio hoje, né? Eu venho de uma família de radialistas, né? Meus pais eram radialistas e eu também trabalhei muito tempo como locutor. Eu sou formado em rádio e televisão. Só que depois a música sempre teve junto com a minha família, porque meus pais, eles tinham uma dupla sertaneja também. Depois eles foram para o rádio, continuaram, né, com essa profissão também de cantores. E no começo eu fiz dupla junto com a minha irmã, né? Quando eu era pequeno, quando eu tinha 7, 8 anos, eu cantava junto com a minha irmã. Chamava Django e Estrelita, a dupla. E a gente era tipo o Sandy Júnior do interior, entendeu? Aí depois eu fui crescendo e aí eu acabei fazendo outras parcerias, outras duplas e acabei ficando sozinho mesmo depois de um pouco mais velho. E aí, nessas andanças na estrada do sertanejo, você encontrou Sérgio Reis, encontrou Frank Aguiar, apresentações com ele? Sim. O Frank, na verdade, ele é meu padrinho musical, né? Eu conheci o Frank pelo escritório, né? Eu entrei no escritório onde esse escritório empresariava também o Frank Aguiar, né? Então, daí a gente acabou fazendo uma parceria e acabou rolando uma amizade bem bacana entre eu e o Frank, né? Porque tem umas pessoas que a gente conhece e rapidinho a gente se identifica, né? Parece que faz muito tempo que a gente conhece, né? A gente fala, nossa, parece que faz 10 anos com esse cara. Tem muito isso, né? E isso foi muito que aconteceu comigo e com o Frank, entendeu? Então, a gente acabou... depois eu até saí desse escritório, ele continuou, mas a nossa parceria continuou, graças a Deus aí. E o Serjão, eu conheço ele da época do rádio, né? Porque ele vinha muito na emissora que eu trabalhava. Ele vinha fazer divulgação, né? E aí, por algumas vezes, eu entrevistei ele, participei de show com ele. Tudo isso no interior ainda? Tudo isso no interior. Eu sou de Amparo, né? Não sei se vocês conhecem Amparo. Sim. Eu tô aqui na região do Circuito das Águas.
Estou pertinho de Serra Negra aqui, Lindóia, Águas de Lindóia. Uma região maravilhosa aqui. Felipe, Django é o seu sobrenome mesmo ou é algo artístico? Não, é um apelido de criança, cara. Pequeno. Como eu sou filho de sertanejo, né? A minha mãe me colocava muita roupa sertaneja para mim para a escola de pequeno. Sapatão, enfim, essas coisinhas, né? E aí tem o Django do seriado, né? O cowboy. E aí a molecada da infância começou a me chamar de Django por causa disso, aí com 7, 8 anos de idade. E aí acabou ficando. Bom, e o seu novo trabalho agora, como eu destaquei aqui na nossa nota, com composições autorais, parcerias com grandes nomes do universo sertanejo, o que você traz nesse trabalho? Enfim, a gente lançou no começo do ano uma música que se chama Terçou, que é uma música de uma compositora amiga minha lá de Ribeirão Preto, a Ana Nery, e a gente colheu bons frutos dela, a gente colocou a gente lançou nas plataformas, né? Então a gente está com quase 300 mil views aí nessa música, rodou bastante, e agora a questão de 60 dias, a gente lançou a segunda música que chama Mesa de Ferro, que é o que a gente está trabalhando agora, uma música bem marcante também, uma música que traz bastante a minha identidade como cantor, entendeu? Uma música que estamos trabalhando ela, entendeu? A gente está começando a decolar ela. Posso passar o pessoal quiser ouvir nas redes sociais? Posso passar minhas redes? Claro. Sim. Pessoal pode entrar lá agora no felipedjango.oficial, aí tem minha agenda, lá tem tudo, enfim. Felipe.Django oficial nas redes sociais. Agora, você falou terçou, é no sentido de chegou a terça-feira, é isso? Isso, porque tem o sextou, né? Sim. E aí a gente fez o terçou, que conta a história de um cara que foi traído. Não é uma música muito alegre pro cara, entendeu? Foi traído numa terça-feira. Exatamente. Terçou, conter e traição. Aí a gente tirou do sextou isso aí. Mas agora a gente está com a mesa de ferro aí, estamos trabalhando, a gente fez um clipe bem bacana dela, um clipe bem envolvente. Tem uma pegada... estava quase esquecendo. O mês que vem, a gente lança essa música Mesa de Ferro na versão espanhola. A gente fez uma versão espanhola também, entendeu? Que a gente, como ela tem um balanço, um swing meio latino, que a gente fez um estilo bem diferente, a gente aposta muito nesse mercado também, entendeu? Então, o mês que vem tem Mesa de Ferro na versão espanhola também, o pessoal curtir. E apresentações? Sua agenda? Estamos aí rodando aí a região toda, estamos no escritório novo, escritório Vivarte, onde tem mais alguns artistas também. Toda a agenda minha está lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, o pessoal pode entrar lá, conferir. Eu sempre estou fazendo story, a gente faz uma brincadeira bem legal, onde eu gravo a primeira voz, depois eu gravo a segunda, ou às vezes eu coloco a segunda, o pessoal complementa com a primeira. Eu me relaciono bem com o pessoal assim, das redes, entendeu? Bom, Django, eu quero te dar os parabéns também pelo Dia do Radialista, que foi ontem, né? Dia 21 de setembro. Obrigado, muito obrigado. 25 agora é dia do rádio, você não faz mais rádio, enfim, dedica aí o seu trabalho artístico à música sertaneja, mas A minha mãe está no rádio, a minha mãe está no rádio até hoje, ela está há 42 anos no rádio. Lá aí em Amparo? Aqui em Amparo, ela está na Rádio Cidade das Águas, é uma rádio muito forte aqui, uma rádio que pega uns 100, 120 municípios aqui na região inteira. E ela está até hoje no programa sertanejo das 5 às 7 da noite. 42 anos. Você disse que fez rádio e TV, então você é dos nossos. Eu também fiz rádio e TV, a minha primeira formação, depois fiz jornalismo, enfim, tenho as duas formações para atuação, enfim. O rádio é apaixonante, né? O rádio é mágico, né? Eu adoro o rádio até hoje, meu Deus. Toda vez que eu entro, às vezes eu vou nos podcasts, eu acho que eu estou no rádio, o pessoal deixa eu falar, eu fico 3 dias falando. E é o que nós estamos fazendo aqui na 365, promovendo magia, enfim, está todo mundo ouvindo, imaginando as coisas, porque o rádio tem essa característica, né? É muito bom, cara. Mexer com a imaginação, as pessoas que não acompanham a imagem, aqueles que não estão na rede social, enfim, trabalham sempre com a imaginação, esse universo que a gente... Bom, perguntas da nossa audiência, faltando 7 minutos para 13h. Você está falando, Felipe? Então eu vou com você. A Luciana Andrade está no Facebook. Ela quer saber qual é a sua maior referência na música sertaneja. Cara, eu tenho muitas referências, né? Porque como eu tô há 20 anos, eu tenho 20 anos de carreira, eu passei por várias transformações, né? Eu passei pelo romântico, passei pelo raiz, passei pelo romântico, universitário,
agora vem o agro, né? Enfim, né? Mas eu gosto muito do Chitãozinho Chororó, gosto muito do Milionário José Rico, gosto muito do Tião Carreiro. Então, acho que uma só é muito pouco, né? É um sertanejo bem raiz mesmo. Eu gosto muito desse povo aí, desse povo mais velho. Sim. Eduardo Weisberg, a pergunta aqui da Priscila Lopes para você, ela está no Instagram. Recentemente, ela diz, surgiram várias imagens sobre um sorvete chinês que supostamente não derrete. Qual que é a sua opinião sobre isso? É a pergunta da Priscila Lopes. Eu não cheguei a experimentar, né, realmente. Se fosse tão bom, o mundo todo já estava fazendo. Certo? Emitir uma opinião só depois de experimentar, mas é difícil acreditar que seja um bom sorvete com boa qualidade. Não sei. Tem muito produto ali dentro para ficar dessa maneira. O sorvete convencional ele precisa de frio para não derreter. Tereza Mota, pergunta aqui da Daniela Neves, ela está no YouTube, ela quer saber, na sua opinião, por que os jovens desprezaram o samba por algumas décadas e, de repente, o redescobriram nos últimos anos? Eu não sei se desprezaram, né? Eu acho que vai se formando, assim, eu acho que é um pouco da educação também, né? Da cultura, da formação, né? Quem é do samba mesmo gosta de samba, né? Não tem muito essa de desprezar, né? Nenhum ritmo, né? Eu acho que agora, né? Claro, com a maioria da população, né, indo para a terceira idade, existe essa carência desse tipo de música, né? Isso que acontece. Mas quem gosta do samba, né, que já se transformou aí e vem, né? Tem uma frase que diz. Não é verdade? Tem uma frase que diz que quem não gosta de samba, bom brasileiro não é, não é verdade? Pois é. Né? Mais ou menos por aí. A gente podia pensar num projeto, hein, Felipe? Você que é do rádio, enfim, a família do rádio, porque hoje em dia, mais do que nunca, você tem que nichar os segmentos aí, né? E a gente não vê emissoras voltadas para samba exclusivamente, né? A gente vê emissoras sertanejas, emissora pop, emissora rock, enfim. Então é um caminho a ser trilhado. Como disse a Tereza, tem um público aí carente disso, que está envelhecendo e que, né, tem a vontade ali do samba de raiz. E a gente, né, podia ter um nicho aí voltado para essa situação. Caruso, tem uma pergunta. Uma excelente ideia. Uma excelente Legal, ideia. Gostei da ideia. Então vamos lá, vamos pensar nisso, vamos agitar. O Diego Gonçalves está no Facebook querendo perguntar para o Caruso o seguinte: querendo ou não, ele está perguntando, Caruso, se rir é um ato de resistência. Se rir é um ato de resistência? Não, não é. Olha, a risada, assim, é bom essa pergunta que ele fez, porque assim foram constatados já nas análises aí de alguns estudiosos que existem 6 tipos de alegria. Eu não vou entrar nesse assunto, porque senão a gente não vai ter tempo para isso. A risada, ela pode ser em algum momento um ato de resistência quando essa pessoa está rindo porque ela está agitada, ela está nervosa com alguma coisa. Tem gente que quando fica nervosa com alguma situação, ela começa a rir. E, então, é uma reação involuntária, não é uma relação voluntária. Você pode até forçar o riso, mas a risada, às vezes, ela entra é como se desse um curto-circuito. A pessoa está agitada e ela começa a rir de nervoso. Tem gente que, às vezes, assim, sofre um assalto e começa a rir, e aí fala, olha, eu estou nervosa, estou nervoso. Né? Não é um ato de resistência, não. Pelo contrário, é um ato de resiliência, na maioria das vezes. Né? Te deixa mais... Toda vez que você ri, você vai oxigenar mais, você vai liberar. Até no nervoso você vai se liberar mesmo, né? Então, patrocínio rádio... Eu ia falar patrocínio Rádio Samba FM, né? O novo projeto que vai surgir. Posso fazer uma pergunta para ele? Fala, Django. Por que a gente tende a rir em ambientes que não se pode rir? Então, olha... É assim, a gente ri num ambiente que não pode rir. Olha, na verdade, não tem uma explicação específica, porque isso é muito de cada pessoa. O ambiente, ele influencia direto. Agora, assim, o que acontece? A risada é involuntária.
A risada, geralmente, é quando você vê... Uma das risadas é quando você está numa situação e aquilo, na tua cabeça, não faz mais sentido. Quando não faz sentido, é como se desse um curto-circuito aqui. Aí você começa a rir, você fala assim, meu... Ou então Eu já algo tive- muito Eu ridículo, né? eu já tive uma crise de riso num velório, e é insuportável, porque você tenta disfarçar de todas as maneiras, e aí geralmente tem uma pessoa do seu lado que está na mesma situação que você, e é horroroso isso, né? Eu vou te contar uma coisa, Felipe, olha, assim, é uma coisa que eu faço mesmo. Não me convidem para o velório, porque se eu conheço a pessoa, eu vou colar nela e eu vou fazer essa pessoa rir. Porque se tem uma coisa que assim, é impraticável, eu falo, por que as pessoas, quando uma pessoa morre, está lá no velório e fala, meus sentimentos? Os teus sentimentos para quê? Né? Então, assim, é mais só você abraçar a pessoa, se ela for mais próxima, você lembrar das coisas legais, porque eu sempre falo assim, o que essa pessoa que está hoje deitada no caixão, como ela gostaria que você estivesse agora? Com certeza não ia ser triste, entendeu? Então, assim, a gente não é imortal, né? Então, assim, Legal. eu gosto de uma É frase isso da mesmo, Cora, né? eu gosto de uma frase da Cora Coralina para fechar minha fala. A Cora Coralina é uma grande poetisa brasileira, ela fala uma frase que, para mim, é a melhor frase, é meu mantra. Ela fala, é impossível colocar mais dias na minha vida, mas é sempre possível colocar mais vida nos meus dias. Então, vamos colocar mais vida no dia a dia da gente, que é isso que a gente Legal. precisa. Legal. Gente, eu vou ter que encerrar aqui 1h em ponto agora, e eu vou encerrar dizendo uma coisa, é só uma brincadeira, eu já falei isso para você, Caruso, em alguma situação, é só uma brincadeira, não tem nada de científico nisso, né? Dizem que quando a gente sorri, a gente contrai 28 músculos do rosto, e quando a gente chora, a gente contrai 32 músculos do rosto. Então vamos sorrir, mesmo que seja para economizar. Você pode usar essa frase nas suas palestras também. Gente, muito obrigado pela presença de vocês nessa edição do programa Gente que Fala de sexta-feira. Estiveram com a gente hoje o Roberto Caruso, ator e palestrante, a Tereza Mota, cantora, o Felipe Django, cantor sertanejo, e o Eduardo Weisberg, presidente da ABIS, que é a Associação Brasileira das Indústrias do setor de sorvetes. Me atrapalhei aqui na ficha técnica. Programa Gente que Fala é realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, você ouvinte, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias, sorrindo, levando alegria, levando informação, levando formação de opinião. Lucas Neto está chegando na programação com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Bom final de semana para todo mundo. Lucas Neto, alegria, sorriso no rosto, para a audiência também. A gente volta na segunda a partir do meio-dia. Tchau, tchau.